o ser humano ele tem a sua história, né? Por exemplo, assim, onde a gente nasce, a cor da pele, a situação financeira, a família que a gente, né, onde nasceu, a saúde mental dos pais, a saúde financeira, tudo isso vai nos marcando, né, e vai impregnando o nosso imaginário. O quanto fomos bem cuidados, né? Eu nem vou dizer amados, porque amados é uma palavra assim que até tem assim, né, no meu livro um capítulo diz assim: você me ama mesmo? Então essa coisa do amar, né, precisa ser mais esmiuçada. Então tudo isso, né, Draito, assim, a nossa história, por exemplo, assim, eu tenho uma história que com o irmão na minha frente que nasceu, morreu com 5 dias de vida. Um cara mais velho do que eu, meu irmão. Então isso marcou a minha história. Minha mãe foi ter o primeiro filho no hospital, e esse filho morreu no hospital lá em Encantado. Tinha nascido com quase 5 quilos. E tem uma suspeita, assim, né, que possa até ser afogado, for dar banho, assim, porque ele saiu bem e voltou roxo e morreu. Então imagina, a minha história começa aí. Nasço eu. Como é que a minha mãe olhou para mim? Eu mamei, dizem as boas línguas, até 4 anos de idade. As boas línguas. Então, olha como a minha mãe, né, se debruçou sobre a minha pessoa. Isso tudo teve uma marca importante. Eu dizia para os meus irmãos, nós somos em 5, que eu era o mais querido da minha mãe. Mas era mesmo, mas por uma tragédia. Mas por uma tragédia. E claro, assim, então, olha como essas coisas vêm marcando, né? Então, assim, né, isso veio embutido na minha vida. Claro que eu não conheci meu irmão que morreu, mas isso foi passado, né? Então, assim, acho que isso é importante, né? Cada um, quando a pessoa chega, vamos dizer, na fase adulta, ela já está com a sua genética presente, os aspectos socioambientais presentes, e tudo isso marca o imaginário. Uma divisão simples acadêmica tem doenças, né, que as pessoas adoecem por problemas químicos e que tem que tomar remédio. Pega um transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, que tem depressão, exaltação, transtornos obsessivos importantes. A palavra não tem acesso somente, tem que tomar medicação. Por que os hospitais psiquiátricos não têm mais pacientes hoje em dia, ou poucos pacientes? Porque tem medicações maravilhosas também. Claro que existe um excesso, né, de medicação aos pacientes. Porque se você vai receber um paciente, você vai ter que ouvir, você tem que escutar, tem que absorver, tem que devolver. Isso implica em tempo, em algum tipo de sofrimento. Então, o que fazem os psiquiatras hoje em dia? Eles medicam. Porque eles também não querem ter muita intimidade com os pacientes, ouvir o paciente, né? Então, assim, isso também é algo que acontece com a medicina moderna, né? Acho assim, né, que eu já tive aqui em umas reuniões, acho que a própria André já participou aqui com o Evilásio, né? Eu trabalhei durante 30 anos na Santa Casa fazendo psicoterapia de grupo para os pacientes do SUS. Psicoterapia, insight, né? Não era falar de doença, de remédio, não. O grupo começava assim: bom dia, pessoal, estamos aqui reunidos, vamos começar a conversar. O grupo era aberto para familiares. Às vezes tinham 70 pessoas do grupo. Vinha quem queria, quando podia, uma vez por semana. E as pessoas se desenvolviam muito, conversando e tendo feedbacks dos terapeutas. Ou seja, assim, isso é um instrumento de saúde pública fantástico, trabalhar em grupo. E não se faz isso. Até sugeri aqui, uma vez fui convidado para o Evilásio, numa reunião das humanas, talvez uma bandeira da PUC, trabalhar em psicoterapia de grupo, na psicologia. Isso é saúde pública. Eu penso que, por exemplo, assim, algumas instituições deveriam ter grupos de reflexão semanal, ou cada 3 dias. Né? Aqui na PUC pode ter um dia, ó, hoje, quarta-feira, às 11 da manhã, vai ter um grupo de reflexão. Um profissional junto para coordenar da área da saúde mental, e as pessoas vão lá, sentam e conversam. Né? Ou seja, assim, precisa ter um espaço para isso. Isso é importante, isso oxigena a mente. Nós não temos mais espaço para isso. As pessoas sentam e pegam o celular na mão, as pessoas não se conectam mais. Pessoal, isso é tragicômico. E se eu não me cuido, faço isso também. Até porque tem umas redes sociais, as pessoas me mandam mensagem, daqui a pouco eu olho uma mensagem, olho outra mensagem, já fiquei meia hora engatado lá no celular. Então, assim, vivemos uma situação de calamidade do ponto de vista de contato, de entrega, de ser confidencial, ser intimista. Eu estimulo muito e faço muito na minha vida, eu sou muito confessional. Eu digo para as pessoas as coisas que efetivamente eu não gosto. No meu capítulo do livro, no segundo, diz assim: mendigos também falam. Aí na minha região, onde eu circulo, no meu consultório, todos os mendigos me conhecem.
Porque eu paro, falo, converso com eles, dou atenção e claro que dou um dinheiro depois. Todo dia tinha um mendigo com uma placa, Jaderson. Sujo. Há um mês que eu não como. Aí tinha uma mureta lá, eu sentei e chamei, senta aqui comigo. Espera aqui, ó. Comecei a conversar com ele, de fato ele tinha uma doença mental. Mendigo é sinônimo de doença mental. Tá? Mendigo é sinônimo de doença mental. Espera ele aqui, ó. Ele me disse que tomava medicações psiquiátricas, e me disse o nome. Espera, tu não pode ter uma placa dizendo que um mês tu não come, as pessoas não vão te dar atenção. Só diz assim, estou com fome. Então eu sentei com o mendigo, conversei com ele. E as pessoas que passam dizem assim, esse cara deve ser louco, esse sentado com o mendigo numa mureta conversando. Faço isso por quê? Porque me faz bem. Só por isso. Não faço para fazer média. Não tem ninguém me filmando lá para botar nas minhas redes sociais. Então eu acho que isso é que está faltando nas relações humanas. É intimidade, é espaço para conversa, é falar, é dizer na cara, é poder xingar. Xingar é melhor do que não dizer nada. Esses dias uma pessoa tinha me convidado para um evento, para uma coisa, aí eu falei com ela, me dá aí uns dias que eu estou com doença na família, passou 6 meses, ela nunca mais me ligou. Imagino que a família deve ter morrido, toda a família dele. Né? Assim, né? Ele dizia assim, estou com um problema na família, semana que vem te ligo. Então, eu até fiz um vídeo dizendo como é bom receber um não. Não já é uma consideração. Já faz bem. Então é isso aí, né? Podia ficar falando aqui, né?